Sejam então bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de especial informação aqui na ERTS, onde continuamos a percorrer os caminhos do Médio Tejo, neste particular com atenções centradas no concelho de Constância. Contamos em estúdio com o Presidente da Câmara Municipal, Sérgio Oliveira, com quem iremos então abordar a atualidade deste seu território. Senhor Presidente, boa noite. Permita-me começar por cumprimentar e agradecer a disponibilidade para estar connosco. Seja então muito bem-vindo. Vamos então olhar para a atualidade do seu concelho. Permita-me aqui começar pela atualidade, infelizmente, pela situação que diz respeito à multinacional Tupperware, uma situação de escala mundial, por assim dizer, aqui decretou a falência e já temos aqui até ouvido da parte do Presidente uma necessidade de intervenção por parte do Governo. No entanto, para perceber aquilo que ainda está ou que ainda poderá acontecer em Constância, neste caso em Montalvo, onde está sediada a unidade Fabril, que empregará cerca de 200 de pessoas. Presidente, a esta altura, que ponto de situação se pode fazer se efetivamente aquilo que está a acontecer com a multinacional nos Estados Unidos terá influência direta em Constância? Em primeiro lugar, obrigado à ERTS por esta oportunidade. Relativamente à questão que coloca em concreto, portanto, aquilo que nós procurámos fazer numa primeira fase foi pedir esclarecimentos diretamente à unidade em Montalvo, que nos respondeu a dizer que tinha remetido os nossos pedidos de esclarecimentos para o Departamento de Comunicação da empresa, que nós deduzimos que seja nos Estados Unidos. Portanto, à data de hoje, por parte da empresa, a Câmara Municipal não recepcionou a resposta aos pedidos de esclarecimento que fizemos. No dia a seguir, solicitámos a ajuda do Sr. Ministro da Economia, com o qual temos estado em contacto com o seu gabinete e que se comprometeu a tentar perceber, através dos mecanismos que tem nos Estados Unidos, de efetivamente do que é que se trata, que se a abertura de falência nos Estados Unidos terá alguma influência na unidade que existe em Montalvo ou não, ou se tem, qual é que é a ideia, a perspectiva que se tem para aquela unidade Fabril. Portanto, à data de hoje nós ainda, nem a Câmara Municipal, nem o Governo, porque mesmo hoje falei com o gabinete do Sr. Ministro, tem ainda informações para além daquilo que tem saído na comunicação social. Portanto, no seu entender, já era de esperar haver mais alguma explicação, alguma certeza relativamente a este cenário ou não? Eu colocaria o assunto de duas vertentes. Por um lado, acho, a minha opinião, que a empresa em si já deveria ter dado algum esclarecimento, pelo menos dar umas luzes do que é que pretendem fazer em Montalvo. Obviamente que também percebo a outra parte. Portanto, aquilo que veio à comunicação social é que a empresa colocou um pedido de insolvência, digamos assim, utilizando os nossos termos, num tribunal na Flórida e que provavelmente está a aguardar a decisão. Portanto, e é provável que a empresa só se queira pronunciar e responder quando tiver uma decisão do tribunal e dizer se aceita ou não o pedido de insolvência. Mas, na minha opinião, isto não inviabilizava que pelo menos tivessem, já não digo que tivessem uma palavra com o Presidente da Câmara, que é de um concelho pequenino e todos nós temos que pôr no grau de importância que temos, e eu ponho no grau de importância, mas pelo menos ao gabinete do Sr. Ministro, que fosse dada uma resposta, pelo menos até ao final desta semana, uma clarificação desta situação. Portanto, dizer que nós não vamos desistir dela, não vamos andar todos os dias a insistir nos pedidos de esclarecimentos. Portanto, também queremos dar aqui algum tempo, quer ao gabinete do Sr. Ministro, quer à própria empresa, para clarificar esta questão, mas que queríamos no final desta semana que houvesse uma clarificação disto. Presidente, não sei se pessoalmente ou se via município, já houve aqui a possibilidade de falar com algum representante dos trabalhadores, com algum trabalhador, se eles próprios sabem efetivamente aquilo que lhes guarda o futuro? Portanto, obviamente que Constância é um concelho pequenino, portanto, e é normal nós conhecermos todos, ou praticamente todos, pelo nome. Portanto, obviamente que eu já falei com alguns trabalhadores que encontrei, que abordei. Os trabalhadores estão na expectativa, portanto, porque também têm algumas informações, mas também não é muito para além daquilo que foi saindo na comunicação social, portanto, estão na expectativa, e acho que aquilo que eu referi anteriormente, portanto, eu acho que o CEO da empresa espera mesmo pela decisão do Tribunal de Orlando, na Flórida, para depois então
anunciar o que é que será feito aqui na unidade de Montalvo. Já há pouco referiu que efetivamente a empresa já se poderia ter pronunciado. Como Presidente de Câmara, sempre teve as portas abertas para a Tupperware. Estamos a falar de uma empresa que efetivamente diz muito ao Conselho de Constância, já está no Conselho há muitos anos, emprega um número significativo de trabalhadores, sempre teve as portas abertas. Sim, repara, a Tupperware sempre nos recebeu, sempre nos respondeu às nossas solicitações, umas vezes através da unidade de Montalvo, outras vezes através do Departamento de Comunicação nos Estados Unidos. Portanto, daqui a um ano e tal, quando a Tupperware passou por algumas dificuldades em que também se pairava a ameaça de encerramento, nós fizemos o mesmo procedimento, portanto, e dos Estados Unidos responderam-nos aos nossos pedidos. Agora, em comparação com outras empresas que temos no Conselho, pronto, faz parte da política interna da empresa, são uma empresa muito mais fechada sobre si mesmo, e não é de agora, portanto, desde que se instalaram em Constância na década de 80, que sempre foi assim. Portanto, qualquer elenco municipal sabe que a Tupperware sempre funcionou assim. Portanto, eu não estou a criticar essa forma de estar, é a política, é a forma de estar da empresa. Se calhar nos Estados Unidos, como existe muito aquela distinção entre o que é público e o que é privado, e em muitos locais não há, digamos assim, o papel social e de apoio que o Estado dá ao setor privado nos Estados Unidos, e está a falar alguém que não conhece bem a realidade dos Estados Unidos, para aquilo que vou ouvindo e que vou lendo. Portanto, nós respeitamos essa forma, só achamos é que não gostava nada uma informação de 2 ou 3 parágrafos a dizer, mais que não fosse dizer, temos que aguardar pela decisão do Tribunal. Quando o Tribunal decidir, nós informaremos o que é que pretendemos fazer. Pronto, como é óbvio, não vamos acreditar no pior cenário, mas efetivamente numa situação limite em que os problemas nos Estados Unidos também tenham repercussão em Constância, estaremos a falar de uma situação social preocupante. Aqui o papel da Câmara, para já o papel da Câmara é limitado, mas depois será aqui necessária, permita-me o termo, muita ginástica para ajudar quem mais necessita. Claro, eu estou otimista e acredito que a unidade não vai encerrar. Portanto, tenho essa convicção comigo. Mas é uma convicção, não é uma certeza absoluta. Se o cenário pior se vier a verificar, a Câmara Municipal colocará, dentro daquilo que são as suas competências, todos os meios que tem ao seu dispor para ajudar as famílias que necessitem de ajuda, através do apoio social que tem. Referir também que ao longo destes dias, e desde que esta notícia se tornou pública, também recebemos a solidariedade e o apoio de um conjunto de pessoas e de instituições que se disponibilizaram a ajudar caso seja necessário. Portanto, e se isso acontecer, obviamente que nós, dentro daquilo que são as nossas especialidades, ajudaremos as pessoas que necessitem da nossa ajuda. Presidente, seguimos nesta nossa conversa. Até há bem pouco tempo a Hertz acompanhou a visita da Ministra da Cultura a Constância aqui, e permita-me centrar já o foco na necessidade de intervenção na Igreja Matriz, também no cemitério, e a própria governante admitiu que o Presidente Sérgio Oliveira já tinha feito aqui alguma pressão para que este problema, esta necessidade de intervir naquele monumento fosse concretizada o quanto antes. Aqui é uma corrida contra o tempo. O que é que espera do Governo? Portanto, a Igreja Matriz, nós solicitámos a vinda da Sra. Ministra, mais pela questão dos 500 anos, das comemorações dos 500 anos de nascimento de Camões e da Casa Memória, e paralelamente sentimos a necessidade de a levar também à Igreja, para ver o estado daquele monumento. Nós, no âmbito da ITI Médio Tejo, portanto, temos a Igreja Matriz inscrita e tudo aponta que teremos financiamento para conseguir reabilitar entre os 75% e 85%. Não é uma reabilitação completa, mas permitirá intervencionar a cobertura com um telhado novo e pelo menos a pintura exterior do edifício. Portanto, e levámos-la lá porque pode parecer estranho o que é que uma Ministra da Cultura tem a ver com uma igreja e com obras, mas sendo um edifício classificado e estando numa zona não edificante, é sempre necessário a emissão de pareceres do património cultural, que está na dependência, digamos assim, do Ministério da Cultura, e foi por esse motivo que levámos lá a Sra. Ministra.
Paralelamente, a questão do cemitério também, que se arrasta há mais de um ano, precisamente um pedido de desafetação de uma parte do atual cemitério e da ampliação que queremos fazer da zona não edificante para podermos construir e ampliar o cemitério e arranjar aquele largo todo que lá está neste momento em terra batida. Portanto, e foi nesse âmbito que a Sra. Ministra veio e que nos deu indicações que, no que diz respeito quer à Igreja, nos parceiros que vierem do património cultural, que terão ao nosso lado na procura das melhores soluções, e que na parte do cemitério, que é a parte mais imediata, que podem resolver já, deixam-nos a garantia que até ao final do ano que teríamos o processo resolvido. Na altura o Presidente, e aqui falando do cemitério, disse que se não fosse uma gestão rigorosa por parte do município, já estaríamos a viver uma situação complicada. Até que ponto? Até que ponto de alguém falecer na vila e ter que ser enterrado num cemitério ou em Montalvo ou em Santa Margarida, portanto, e dar aqui não sei eu que faço essa gestão, obviamente, mas a funcionária, a trabalhadora que está afeta a essa matéria há muitos anos, a esta parte, que tem feito uma gestão bastante rigorosa dos prazos, do levantamento das exumações, de sepulturas que já não têm familiares e proprietários conhecidos, portanto, e tem sido essa gestão que nós temos feito, mas também dar nota que já, com toda a dignidade que o lugar ocupa, mas já usámos espaços para sepultar pessoas que não estava previsto no projeto inicial do cemitério usá-los para isso. Pronto, voltava à Igreja. Estamos aqui a falar de que valores para que essa requalificação possa ser feita? Rondará os 300 mil euros, portanto a intervenção no telhado mais a pintura exterior da Igreja é esse o valor que temos no âmbito da ITI, portanto não é um valor fechado, não quer dizer que nós não possamos ir a outro projeto se faltar valor retirar para conseguirmos fazer uma reabilitação profunda na Igreja, mas o que temos nesta fase, o que contamos é à volta de 300 mil euros. Mas é uma corrida contra o tempo? O estado do monumento a isso obriga? É uma intervenção urgente porque há algumas madeiras do telhado que já apresentam um grau de deterioração bastante avançado. Muito bem, Presidente, nas nossas últimas conversas, nas nossas últimas entrevistas, infelizmente também aqui o acesso aos cuidados de saúde primários tem sido um dos temas. O Presidente tem lutado pelos interesses do seu Conselho, quanto mais não seja a tentar que a população esteja informada sobre a atual situação no que diz respeito ao acesso a médicos de família. Já por aqui passaram efetivamente alguns autarcas nesta recente edição de Especial Informação, neste recente ciclo, e, por exemplo, em Mação, 75% da população não tem médico de família, Orém 44%, Vila Nova da Barquinha e Tomar apresentam indicadores menos preocupantes. Constância, nesta altura, onde é que se insere? Portanto, constância nesta altura, felizmente temos, digamos assim, um médico em cada uma das extensões de saúde. E temos um médico 2 dias por semana no centro de saúde em Constância, estando uma médica de baixa e outra de licença de maternidade. Portanto, em Montalvo temos uma médica 2 dias por semana, portanto há 1 dia e meio, mas haverá o reforço, passará a ser 2 dias por semana, que era já o que existia com a médica do quadro do Serviço Nacional de Saúde. Em Constância temos a médica que está de baixa, que faz tempo inteiro, e a médica que está de licença de maternidade fazia 3 dias em Constância e 2 dias em Montalvo. Portanto, para colmatar a falta dessa médica que está de licença de maternidade, temos um médico que vai lá 2 vezes por semana, e em Santa Margarida temos um clínico que vai entre 2 a 3 dias por semana, portanto, e que faz o horário, nesses dias faz o horário completo. Se é a solução ideal, não é. O que eu gostaria era ter médico pelo menos todos os dias, que fosse do quadro do Serviço Nacional de Saúde, que a Câmara Municipal não tivesse que estar a dar incentivos numa matéria que deve ser resolvida pelo Governo Central, mas entre aquilo que eu penso e aquilo que são as minhas convicções e aquilo que é o meu dever, que é servir as pessoas, eu ponho na gaveta as minhas convicções e aquilo que é o meu pensamento pessoal para resolver o problema das pessoas. Portanto, e nós temos feito um esforço muito grande para que as pessoas não fiquem sem cuidados de saúde médicos. E tenho a certeza que daqui a uns anos, porque eu acredito que esta fase complicada um dia vai passar e que nós vamos ter médicos de família em todos os concelhos e em todas as freguesias do nosso país.
quando se fizer os estudos e a análise dos concelhos que menos tempo tiveram sem cuidados médicos, independentemente de ser um prestador de serviços ou ser um médico do quadro do Serviço Nacional de Saúde, Constância com certeza será dos concelhos que irá aparecer como aquele que menos dias teve sem médico de família até à presente data. Portanto, e é preciso obviamente que haja a compreensão das pessoas para esta situação que é instável, mas não temos outra solução nesta fase de emergência que existe. Portanto, aí o ponto de situação é este. O número de pessoas sem médico de família, os últimos dados que tive, Constância rondaria entre os 35% a 40% de pessoas sem médico de família. Mas isso, sem médico de família, é no sentido de que não tem um médico atribuído. Não quer dizer que, ao recorrerem à unidade de saúde, não tenham consulta e não tenham o acompanhamento. Portanto, neste momento, a maior dificuldade que temos é na sede, é no Centro de Saúde de Constância, pelo facto de ter apenas um médico 2 dias por semana, e as outras 2 clínicas, uma está de baixa médica e outra está de licença de maternidade. Portanto, temos vindo a insistir também com a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que é necessário reforçar no Centro de Saúde de Constância com mais um médico, até porque a médica que está de baixa, tudo indica que durante o próximo ano que se venha a aposentar. Serei exagerado se disser que se não fosse ou se não fossem as intervenções que a Câmara Municipal de Constância tem feito neste processo, que o panorama seria bem pior? Repara, eu não gosto de me pôr em bicos de pés, nem de parecer porque não sou... A constatar factos. Nem parecer e não sou arrogante. Mas não tenho dúvidas em dizer que se não fosse a intervenção ativa da Câmara Municipal, nós provavelmente tínhamos a extensão de saúde de Santa Margarida fechada há muito tempo, sem médico lá. E a de Montalvo, com a licença de maternidade da médica que lá estava, igual. Portanto, as pessoas teriam que recorrer sempre à sede e neste momento teriam apenas um médico para o concelho todo 2 dias por semana. Portanto, e tem sido um grande esforço que a Câmara Municipal tem feito, porque pode haver pessoas que não acreditam nisto, mas muitas vezes sou eu que pego no telemóvel, com contactos que encontro com amigos de enfermeiros, outras pessoas, um enfermeiro do concelho que tem sido excepcional, que é o enfermeiro Gonçalo Dias, quando nos vê mais atrapalhados, procura sempre soluções, e muitas vezes sou eu que ligo para os médicos, que peço para virem falar comigo, que encaminho para a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Quer dizer, eu acho que não faço mais do que a minha obrigação, porque estou ali para defender as pessoas. Obviamente que a competência não é da Câmara Municipal, é do Serviço Nacional de Saúde, mas nós há determinadas matérias que sabemos que se não for o poder local a pressionar, a intervir e a apresentar soluções, as situações não se resolvem. Já toda a sua população percebeu que a culpa não é da Câmara? Quer dizer, repare, isto nos nossos territórios há sempre 3 grupos. Há as pessoas que percebem, há uma parte que não percebe e há outra parte que não quer perceber. Portanto, e nós em democracia temos que aceitar isso, e eu aceito isso com naturalidade de quem tudo tem feito nessa matéria e noutras para que as pessoas não fiquem sem cuidados de saúde. Que tipo de incentivos é que Constância possibilita que os clínicos que aceitem trabalhar no concelho tenham? Neste momento estamos a dar um incentivo em cima do valor hora que recebem proveniente do Serviço Nacional de Saúde, a Câmara Municipal paga mais 15 euros por hora. Portanto, é esse o incentivo que estamos a dar. Se quiserem frequentar a piscina municipal, os equipamentos municipais estão isentos desse pagamento. Se necessitarem de habitação, também disponibilizamos habitação. Portanto, são esses incentivos que nós já estamos a dar há algum tempo e que agora foram convertidos num regulamento que foi aprovado na última Assembleia Municipal. Presidente, efetivamente, Constância e esses incentivos são o que são e têm possibilidade de que a população tenha efetivamente esses cuidados médicos, que é um direito consagrado na Constituição portuguesa. Permita-me aqui também recuar a alguns presidentes de Câmara que já por aqui passaram. No caso de Mação e de Orém, há efetivamente também apoios aos médicos. Já Vila Nova da Barquinha e Tomar consideram que estamos a entrar por um caminho errado, que este não é um caminho das câmaras. Já falou das suas convicções. Primeiro do que as suas convicções terá então os direitos que a sua população, as necessidades que a sua população tem. Convive bem com o facto de haver divergência no Médio Tejo relativamente ao que se pode ou não fazer em termos de apoios aos médicos? Claro que sim, repare, nós discutimos os assuntos no seio da comunidade intermunicipal e cada um tem a sua opinião e respeitamos mutuamente, não temos de estar sempre de acordo
em todas as matérias e em todas as questões. Portanto, eu respeito absolutamente a posição do meu colega da Braquinha e a posição do meu colega do Tomar, na íntegra, respeito. Esta conversa já foi tida numa reunião do Conselho Intermunicipal, portanto, conforme eu também tenho plena certeza que eles também respeitam a posição de Constância, portanto, e isso faz parte da vida discordarmos. Eu, do ponto de vista pessoal, concordo com a posição deles. Agora, em consciência, eu não conseguia não fazer qualquer coisa para ajudar as pessoas, até porque tenho uma população muito envelhecida, com dificuldades de se deslocar, com reformas baixas e que não tem possibilidade muitas vezes de tomar a ter dinheiro para comprar os medicamentos, quanto mais ter possibilidade de recorrer à medicina privada. Portanto, mas respeito na íntegra a posição dos meus colegas, portanto, e é normal haver divergências entre presidentes de Câmara e dentro dos partidos. Isso é a democracia. Mas chegámos a uma fase em que há concorrência por médicos aqui no Médio Tejo? Repare, eu acho que se não chegarmos, vamos chegar. E repare, eu não estou. Este governo não tem culpa pela situação a que chegámos, porque tomou as rédeas do país há 6 ou 7 meses. Portanto, e o anterior, que teve lá 8 anos, também não é o único responsável por esta situação. Portanto, isto é uma situação que se arrasta há décadas, que, na minha opinião, e de quem está de fora, e mais uma vez, porque vou lendo, foi falta de planeamento em olhar e verificar que nos próximos anos vão-se aposentar X médicos, nós precisamos de formar Y, e depois uma razão de fundo, que é muitos médicos tiram o curso, tiram a especialidade e preferem ir trabalhar para o privado do que ir trabalhar para o público, portanto, e eu acho difícil, por aquilo que também assisto a quem é conhecedor dessas matérias, que o público tenha a capacidade de competir com os salários que são pagos no privado, para não dizer quase impossível. Portanto, acho que o Estado tem que arranjar um mecanismo qualquer para que os médicos, pelo menos uma parte do tempo após se formarem, que dediquem ao Estado, que não seja permitido irem a 100% para os hospitais privados e para a medicina privada. Isso é a minha opinião, e acho que se não for feita qualquer coisa nessa matéria, acho que vai ser difícil conseguir resolver este problema na medicina geral e familiar, como nas outras especialidades. Só mesmo para terminar aqui este olhar para a saúde, agora numa matéria mais regional, tendo em consideração os recentes constrangimentos que a nossa região tem tido no acesso à maternidade, à urgência de obstetrícia e ginecologia, está preocupado com estas limitações, ou o pior já passou? Claro que estou preocupado. Repara, no nosso modelo de olhar para a sociedade em que vivemos, é impensável uma grávida ter um filho em casa ou ter um filho numa ambulância. Os riscos que isso acarreta, ou ter uma grávida que tem uma situação de emergência e vai à obstetrícia Abrantes e está fechado e tem que ir a Leiria ou Santarém. Repara, há pouco tempo aconteceu, a minha filha mais velha andava já há 3 ou 4 dias a queixar-se da barriga. Nós desvalorizámos, até achámos que era, se calhar, ciúmes por causa da irmã mais nova, mas houve uma noite que a vimos de tal forma desesperada que às 3 da manhã não hesitámos, temos que ir com ela para o hospital. Fiquei eu em casa com a mais pequena e a minha esposa foi para o hospital e ela teve que ir para Santarém. A urgência pediátrica de Torres Novas estava fechada, teve que ir para Santarém. Quer dizer, isto é... O que faço votos é que, efetivamente, muito mais do que sentir isto em pensamento, que quem tem responsabilidades e quem pode reformar e fazer e mudar isto, que sinta estas situações no coração, porque hoje é o nosso vizinho, ou o nosso amigo, ou o nosso conhecido, mas amanhã pode ser connosco. Muito bem, Presidente Sérgio Oliveira, vamos então avançar nesta nossa entrevista. Também aqui outro dos temas tem a ver com as habitações a custos acessíveis. Constância, permita-me uma expressão, apanhou este comboio, serão ali entre 3 dezenas, 4 dezenas de habitações. Perguntava-lhe efetivamente o que é que está projetado para o Conselho. Olha, um processo que não consigo compreender, como é que andamos há 1 ano e tal
num processo em que as dificuldades são muitas. Portanto, e eu próprio hoje tenho dúvidas que se nós vamos conseguir executar essas habitações que temos previstas. Mas se não conseguirmos, não é por culpa da Câmara Municipal de Constância. Portanto, o processo começou, colocámos a nossa opção em Constância, e de outros concelhos, não é só Constância, foi não fazermos blocos habitacionais, e por razões óbvias. Nós temos, principalmente em Santa Margarida, onde temos perspectivado construir a maioria dessas habitações, temos um parque habitacional privado em franca degradação, para não dizer em situação de ruína, e o que nós pensámos foi aproveitar esta oportunidade para adquirir estes espaços privados, reabilitá-los, fazer mais habitação e dar vida aos núcleos das nossas aldeias e dos nossos lugares. Portanto, e no processo inicial nenhum obstáculo nos foi colocado relativamente a isso. O que nos foi transmitido foi que teríamos que fazer uma avaliação por um perito qualificado desses imóveis privados, e que se o valor da venda estivesse dentro do valor da avaliação, que não haveria problema nenhum em ser adquirido. Aqui o interlocutor, o IRU. O IRU. Portanto, nós fizemos isso, a CIMT contratualizou um perito que fez a avaliação dos imóveis. Em alguns casos foi necessário baixar o valor da venda, negociámos com os proprietários, fechámos esse dossiê. Quando o dossiê estava fechado, exigiram-nos que tínhamos que apresentar, digamos assim, um estudo base do que é que queríamos fazer nesses imóveis privados e nos públicos. Fizemos esse estudo base até, diria eu, podíamos lhe chamar quase um estudo prévio, bastante detalhado sobre isso. Enviou-se para o IRU para validação. Posteriormente, passados uns meses, vieram-nos dizer que tínhamos que fazer uma consulta pública, porque o Estado não podia comprar diretamente os imóveis. Através da CIMT fez a consulta pública, os proprietários submeteram as propostas para venda dos imóveis, decorreu esse processo. Depois, pelo meio, obviamente que houve a queda do governo e as eleições e essas questões todas. Depois fomos confrontados de que para a aquisição de imóveis privados é preciso ser tudo despachado pelo gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, o IRU e a Secretaria de Estado da Habitação não têm, digamos assim, habilitação para o fazer, e para o vir a ter que fazer, estou a reproduzir o que me foi explicado. Sim. Teria que haver uma alteração legislativa na Assembleia da República que levaria algum tempo. Portanto, à data de hoje, o município de Constância tem 7 fogos em acordo com o IRU, que fazem parte de terrenos municipais que foram transferidos ao abrigo do direito de superfície. 4 destes 7 já temos o projeto de execução e já está validado pelo IRU, portanto contamos avançar com o lançamento da empreitada no próximo mês, mais coisa, menos coisa, e falta-nos 3 que o arquiteto está a acabar o projeto de execução para enviarmos para o IRU validar e depois lançarmos a empreitada. Portanto, mesmo a semana passada se realizou uma reunião com o IRU para clarificar estas questões e outras, portanto, e das duas uma, ou dão mais prazo para conseguirmos executar isto, no caso de Constância, e penso que haverá outros municípios na mesma situação, ou então não sei como é que iremos executar este processo quando tudo tinha sido mais... Nós somos, por vezes, isto não é nenhuma crítica, é uma constatação, nós somos peritos em complicar o que às vezes é descomplicado. Eu acho que tinha sido preferível, conforme são distribuídas as verbas dos quadros comunitários, que no seio da CIMT os presidentes de Câmara discutem e é definido um critério e entendem-se, acho que na habitação devia ter sido a mesma coisa. Portanto, o país tem uma necessidade de investir em habitação porque os preços estão completamente faraónicos. Cada CIMT tinha direito a um bolo de X milhões e dentro da CIMT definia-se o critério de atribuição. Portanto, a Constância calhava 2 ou 3 milhões para a habitação e o município tinha que gerir aqueles 2 ou 3 milhões da maneira que queria, seguindo as regras impostas pelo IRU. O preço máximo por metro quadrado, as áreas máximas de cada habitação. Portanto, acho que tínhamos facilitado e se calhar hoje tínhamos já muitas habitações a serem construídas no nosso país. Portanto, eu nesta fase, da parte da Câmara, tudo temos feito para que seja possível executar
à volta das 30 habitações que temos previsto. Agora, eu, em consciência, não posso garantir que o vamos conseguir fazer. Para que as pessoas entendam, pronto, há aqui prazos a cumprir e, se não forem cumpridos, há aqui todo um financiamento que está, então, seriamente em risco, e daí a Câmara Municipal de Constância, como é óbvio, não tem qualquer responsabilidade. Permita-me perguntar-lhe o seguinte: disse que é o IRU que define o preço por metro quadrado. No que diz respeito à Constância, aquilo que foi definido está de acordo com aquela que é a lógica do Conselho? Porque para nós que estamos de fora, ter uma entidade exterior a avaliar terrenos, propriedades, pronto, estão a avaliar em Lisboa aquela que é a realidade em Constância. Os preços estão de acordo com aquilo que é efetivamente a realidade do Conselho? Sim, pelo menos do ponto de vista dos técnicos da Câmara Municipal que acompanharam os processos, dizem que estão dentro dos valores, portanto que não há nada que seja nem muito exagerado, nem muito baixo. Nós sabemos que tem havido alguns municípios que têm ficado com concursos a esse nível desertos, portanto têm propostas, mas muito acima daquilo que é o preço base que estipulam no concurso. Portanto, nós vamos ver, quando lançarmos esta primeira, se aparece ou não alguém interessado em fazer a obra, mas pronto, para explicar às pessoas porque é quase impossível conseguir-se concretizar isto, porque nós vamos ter apenas o ano 2020, estas habitações têm que estar prontas até, se nada mudar, têm que estar prontas até março de 2026, ou seja, mesmo que haja escrituras de compra e venda este ano, que eu não dei ordens, nem vou dar ordens, como qualquer um deve calcular, para fazer projetos de execução e pagar projetos de execução de propriedades privadas, que ainda não são públicas e que eu não tenho a certeza que o IRU vá aprovar. Portanto, isso era deitar dinheiro, desculpem a expressão, para o lixo. Portanto, só quando o IRU diz sim, isto está validado, vamos a fazer o acordo, é que a equipa de projetista avança com o projeto de execução. Fazer projetos de execução, lançar o concurso de empreitada e não contando que haja reclamações ou impugnações durante o concurso de empreitada, portanto, o prazo começa-se a apertar demasiado. Portanto, e eu acho que poucas pessoas ainda se aperceberam desta situação. Ou seja, se não houver aqui uma mudança no prazo, Constância não vislumbra essa construção das cerca de 3 dezenas de habitações? Não, acho que há processos que não vamos conseguir, até porque há processos que, para além de... Há processos que se calhar rondam, temos um que eu me lembro, ronda 1.200.000 euros, que exige, já nem vou falar do Tribunal de Contas, com a legislação específica que foi aprovada, não é necessário ser sujeito a visto prévio, portanto, que ir a visto sucessivo. Sim. Mas, depois de estar tudo feito, ainda temos que ir pôr o projeto de execução em revisão de projeto. A revisão de projeto não demora menos de um mês, 2 meses, lançar a empreitada. Portanto, há processos que acho difícil. Se não houver aqui uma abertura por parte da União Europeia para no âmbito da habitação, o PRR ser prorrogado para além de março de 2026, acho que o país, porque não é só o caso de Constância, vamos ver que não vamos conseguir atingir o objetivo de construção destas habitações todas e vamos perder parte de financiamento importante para o país. Estas 30 habitações estão de acordo com as necessidades do Conselho? Há efetivamente esta necessidade, esta procura no Conselho de pessoas que se queiram fixar para que este número fosse o escolhido? Sim, reparar, porque o nosso mercado de arrendamento é praticamente inexistente. Sim. E os valores que atualmente se praticam de arrendamento em Constância são valores já bastante altos. Portanto, tenho conhecimento que em Santa Margarida, digamos assim, que é a freguesia que sempre teve a habitação a custos mais acessíveis, digamos assim, há neste momento pessoas a arrendar T2 e T3 por 400 euros por mês. Portanto, que é um valor bastante acima daquilo que era habitual. Portanto, nós nem quisemos ser faraónicos e ir apresentar 70 ou 80 fogos, porque sabíamos que isso era demasiado, e tendo em conta os prazos que tínhamos para executar, ambicioso para o nosso Conselho, entendemos que entre 30 a 35 fogos era o número ideal para o nosso Conselho, e mesmo assim estamos a falar, se conseguíssemos concretizar tudo isso, um investimento muito perto dos 4 milhões de euros. Presidente, pronto, voltava aqui a este ciclo de entrevistas onde os autarcas têm sublinhado aqui uma tendência de crescimento da população no decurso destes últimos tempos. Perguntava se efetivamente Constância também tem esta noção de que há mais pessoas a procurar o Conselho. Sim, sem sombra de dúvida. Portanto, se antes era um fenómeno que se sentia mais em Constância, na Vila e em Montalvo, hoje também não com os números que nós gostaríamos, mas em Santa Margarida também há habitação a ser construída, há pessoas a fixarem-se lá, há pessoas à procura de habitação, portanto, e também entendemos
que a população tem vindo a crescer. Muito bem, agora centrava atenções na educação, o ano letivo já está em curso. Perguntava-lhe se efetivamente aquelas que são as competências do município dentro do setor da educação, nomeadamente assistentes operacionais, se tudo tem corrido de acordo com as necessidades, se há efetivamente recursos humanos que cheguem para que as escolas possam funcionar na sua plenitude. Repare, nós somos obrigados a cumprir os rácios que são estabelecidos pelo Ministério da Educação. Todos nós sabemos que há muitos anos que as escolas, de uma forma geral, defendem que os rácios às vezes não são suficientes para aquilo que são as necessidades da escola. Nós temos feito o possível para ajudar o agrupamento de escolas naquilo que são as suas necessidades, apoiando dentro daquilo que são as nossas competências. Obviamente que preocupados, nós neste momento estamos com um déficit no processo de centralização de 100 mil euros. Portanto, aquilo que nos é, para as pessoas perceberem, aquilo que nos é transferido pelo Estado Central, pelo município ter assumido esta competência na área da educação, não é suficiente para as despesas que temos. Portanto, estamos com déficit desse valor. Portanto, e queremos acreditar que a Administração Central, como uma pessoa de bem, irá ressarcir o município destes valores e para trás irá atualizá-los com o Orçamento de Estado que virá aí para o próximo ano. Ao nível estrutural, há aqui alguma prioridade a ter em consideração? Nós queríamos requalificar a escola sede, que conta já com algumas décadas e que precisa, não é uma escola que esteja num estado, digamos assim, de degradação grande, porque ao longo das sucessivas direções de agrupamento tem sido feito um trabalho importante na manutenção e conservação do que existe, mas hoje não é uma escola, digamos assim, aos olhos de um conjunto de equipamentos que existe à nossa volta, não é uma escola já com traços e com equipamentos e com um layout daquilo que é uma escola moderna e que se exige nos dias de hoje. Portanto, nós estamos focados nisso e esperemos que a nossa escola não foi considerada uma escola prioritária para ser intervencionada no conjunto de escolas que vão ser alvo agora de obras, mas contamos que num segundo aviso que nos foi dito que iria abrir, que Constância seja contemplada para essa requalificação. Que tipo de apoios é que o município de Constância presta às crianças e jovens que estudam no concelho? Desde logo o transporte para visitas de estudo, a comparticipação a nível da ação social escolar, portanto um conjunto de questões que nós apoiamos também o ensino da dança e da música na nossa escola. Portanto, é um conjunto de políticas que temos definido para apoiar os nossos alunos e as respectivas famílias. Há aqui, como é óbvio, e aqui o fator social também é muito visível nas escolas, nomeadamente famílias com menos poder económico. Há aqui também estas questões sociais. Tem sido uma exigência que se coloca à Câmara, ao município, aumentar o investimento que tem para com quem mais necessita, ou não? Aqui para tentar perceber a tendência, efetivamente, das dificuldades e a tendência do número de famílias em crise que vai ou não aumentando no concelho. No concelho, diria que à data de hoje as famílias têm-se mantido mais ou menos o mesmo número de pessoas que apoiamos. Portanto, não há grandes oscilações, pode haver mais para cima, mais para baixo, mas não tem havido grande diferença. A nós o que nos preocupa neste momento é digamos assim, nos últimos anos a escola tem perdido alunos. Portanto, e por mais estranho que pareça, é um fenómeno que nós próprios custa-nos a compreender, porque durante muito tempo a gestão autárquica do Partido Socialista foi acusada pela oposição em Constância de que perdíamos alunos, começámos a perder alunos porque nós tínhamos retirado o apoio do passo escolar aos alunos de fora do concelho. A verdade é que os números não enganam. Portanto, e a grande perda de alunos que o agrupamento tem conhecido não tem sido com base nos alunos de fora do concelho, que se mantêm neste momento representam 25% dos alunos. A perda de alunos tem sido principalmente de alunos residentes no concelho que optam por estudar para outras escolas. Portanto, isto é um fenómeno que nos causa alguma estranheza e que já transmitimos. Obviamente que isto compete, digamos assim, ao agrupamento fazer uma análise do que é que se estará a passar para que esta situação seja invertida. Portanto, o agrupamento neste momento tem 505, vai rondar em todos os ciclos 552 alunos, quando há uns anos atrás chegou a ter 700, portanto é um número significativo, para além de todas as situações que, por mais que digam que não tem influência nenhuma, tem
a questão da baixa natalidade que o país tem, portanto é normal que o número de alunos diminua. A nós o que nos causa estranheza é que sejam, digamos assim, os alunos do nosso concelho a optar por sair da nossa escola. Pronto, e efetivamente uma surpresa, até porque, pelo menos quem está de fora, a educação no Concelho de Constância é tida como uma educação de excelência, onde se praticam bons valores e a relação entre docentes e alunos é efetivamente digna de elogios. Acredito então que neste pedido de explicações que a Câmara fez ao agrupamento durante os próximos tempos, se calhar sejam tomadas algumas medidas para tentar inverter este cenário. Repare, apenas corrigi-lo, a Câmara não pediu explicações ao agrupamento. A Câmara teve, nos contactos que vamos mantendo, nas reuniões que vamos estabelecendo, sugeriu apenas e só que o agrupamento fizesse uma reflexão sobre as coisas boas, as coisas más e qual é que é o caminho que temos que traçar para inverter este ciclo, porque o agrupamento tem interesse em ter mais alunos e obviamente que a Câmara Municipal também tem interesse em que a escola tenha mais alunos e que efetivamente as pessoas se sintam satisfeitas com a educação e com as escolas que têm no concelho. Muito bem. Presidente, tinha aqui outro tema aqui na minha cábula que gostaria de lhe pedir a sua opinião, que tem a ver com esta situação financeira da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Constância, tornada pública, uma situação complicada, mas no que diz respeito à população propriamente dita, alguma vez o socorro esteve em causa? Repara, pelo compromisso que sempre tive do Sr. Presidente da Direção e pelo Sr. Comandante, não. Portanto, como foi garantido sempre, foi que a proteção e socorro à nossa população estava garantido. Mas também posso dizer que, caso houvesse alguma situação desse género ou venha a acontecer, portanto, abordei várias vezes essa questão com o Sr. Comandante, não é distrital, o Comandante subregional do Médio Tejo, o Comandante David Lobato, e o que me garantiu também foi que, se porventura alguma vez essa situação tivesse ocorrido, que seriam acionados os meios de outras corporações de bombeiros para responder à população do Concelho de Constância. Portanto, e essa garantia foi-me sempre dada, portanto, sem nunca ter, digamos assim, a não garantia da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Constância. Qual é que tem sido o papel do município aqui nesta relação com a Associação Humanitária? O município tem desempenhado um papel e nós nestas funções há muitas coisas que aparecem feitas e que nós não publicitamos, nem temos que as publicitar. Portanto, o município tentou abrir algumas portas que estavam fechadas, desbloquear algumas situações, resolver outras, portanto, e tem sido esse o papel do município, num sentimento de lealdade para com a direção e o comando dos bombeiros, portanto, e foi esse o nosso papel. Portanto, aquela questão da penhora das ambulâncias Crespo, foi possível os bombeiros chegarem a acordo com o credor e a penhora foi levantada, portanto isso era um ponto fundamental para se conseguir trilhar o resto do caminho que tem para trilhar. Realizou-se uma reunião também na Unidade Local de Saúde do Médio Tejo com vista a celebrar-se um acordo por fim ao processo judicial que decorre no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. Portanto, nós sabemos que a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo fez uma proposta de acordo, portanto, penso que, pelo menos no meu conhecimento, a Associação Humanitária ainda não respondeu a essa proposta de acordo, mas também as pessoas também devem perceber, e é preciso explicar isto, que a Câmara Municipal não manda nem quer mandar na Associação Humanitária. Portanto, a Câmara Municipal faz os contactos e faz os esforços que tem que fazer de acordo com as indicações e os pedidos ou por vezes até sugestões que damos e com a concordância dos órgãos sociais da direção, que é da Associação, que é quem compete a gestão e a administração da Associação Humanitária, e é quem compete tomar as opções, celebrar os acordos que deve celebrar e gerir a associação. Permita-me fazer-lhe esta questão. No seu entender, e aqui se calhar alguma convicção pessoal que possa ter, mas faz algum sentido que nós possamos pensar que Constância no futuro possa ter bombeiros municipais? Repare, não me parece que, tendo em conta o cenário que está atualmente em cima da mesa, que isso seja execuível em Constância. Nós temos uma associação humanitária que fará 100 anos no próximo mês de maio do próximo ano. O que eu acho é que, independentemente de serem bombeiros municipais ou serem associações humanitárias,
eu acho é que o Estado, de uma vez por todas, o Estado Central tem que assumir a responsabilidade de uma função que é exercida por associações humanitárias. Portanto, se esse modelo passará pelo Estado, em vez de alocar os corpos de bombeiros às câmaras municipais e ficarem a ser geridos pela Câmara Municipal, esse é um modelo. Outro modelo passará pelo Estado dar meios e mecanismos próprios às associações humanitárias, tendo uma palavra a dizer na gestão das mesmas, para que possamos ter corpos de bombeiros profissionalizados e que tenham meios e capacidade para dar resposta às necessidades das populações, que não é só os incêndios, não é só a emergência médica, é as cheias, é catástrofes naturais cada vez mais. Portanto, agora, acho que isso, como diz o meu colega do Sardual, nós temos um sistema de proteção civil e espero não estar a enganar na citação dele, assenta em pés de barro. Muito bem, e é mesmo essa a citação. Presidente, já estamos aqui a entrar na reta final, mas como é óbvio, não queria ainda deixar de falar de Constância e a sua ligação a Luís de Camões. Ainda há pouco também sublinhámos a recente presença da Ministra da Cultura em Constância, onde a governante deixou claro que Constância faria parte do programa comemorativo do 5º centenário da morte de Luís de Camões. Porquê é que ficámos com a sensação de que Constância merecia mais, ou merece mais, do que aquilo que a Ministra, por engano ou não, quis transmitir? Porque o papel que Constância tem na história e vida de Luís de Camões é muito mais do que ser apenas um município que faz parte das comemorações. É ou não assim? Repare, eu percebo as declarações da Sra. Ministra. Portanto, a Sra. Ministra não podia ter outra postura a não ser aquela que teve, porque há mais terras que também comemoram Camões, não com a dimensão nem com a intensidade com que Constância o faz, e, portanto, e não é algo que a gente diga que sejam palavras. Portanto, quem for a Constância vê nitidamente a ligação que existe da nossa terra a Luís Vaz de Camões. Portanto, nós aguardamos também para saber qual é que é, digamos assim, a iniciativa ou as iniciativas que a Sra. Ministra prevê, a Sra. Ministra não, a Comissão prevê realizar em Constância. Para Constância o importante era que não se esquecessem de Constância e que nós integrássemos efetivamente o programa das comemorações. E até pode ser que para Constância o que está previsto seja algo de dimensão internacional e que uma única atividade ou duas atividades deem um destaque muito grande a Constância. Portanto, e desse ponto de vista, e dizer que da parte da Sra. Ministra, desde que tive a audiência com ela, mostrou logo disponibilidade para vir a Constância, conhecer o que lá tínhamos e ajudar neste processo, que não é só a questão das comemorações, sim, é a questão da Casa da Memória, que obviamente que é gerida por uma associação, não é gerida pela Câmara Municipal, mas a abertura da Casa da Memória ao público dotando-a de conteúdos e de recursos humanos que a permitam ter aberta ao público com permanência. Ou seja, são necessárias verbas para que isso aconteça? Verbas, apoio técnico que o Ministério da Cultura tem a esse nível. Nós, na verdade, isto estou a falar em nome da Câmara Municipal e penso que a Associação é o mesmo pensamento, colocar uma casa que ali temos ao serviço do país. Volto a insistir, mas considera que faz todo o sentido que Constância seja, entre aspas, o palco central destas comemorações, destas celebrações? Eu percebo que Constância é um concelho pequeno e se fosse o local, digamos assim, central, nem teria capacidade física para acolher essa centralidade. E nisto temos que ser honestos connosco. Mas a história está do lado de Constância. Claro, a história está do lado de Constância. O que nós esperamos é que efetivamente seja que Constância, naquilo que a Comissão decidir fazer lá, seja algo que marque as comemorações dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões. Presidente, agora sim, reta final, vamos olhar para aquilo que falta de 2024, se calhar também projetando este último ano deste mandato em curso. Quais é que serão aqui as grandes prioridades neste próximo ano? Algo que também ainda possa ser lançado durante 2024, o que é que está então pensado? Portanto, nós temos o que temos pensado a nível de obra física, portanto está a decorrer a empreitada da Loja do Cidadão, que é 1,5 milhão financiada a 100% por PRR, portanto contamos que a mesma esteja concluída entre abril e maio do próximo ano. Paralelamente a isto, temos a situação do cemitério, que contamos
que se ficar resolvida até ao final deste ano, e como era um processo que nós já tínhamos o contrato da empreitada assinado, portanto contamos que em 2025 se inicia a ampliação do cemitério e o arranjo do largo exterior. Ao mesmo tempo temos 3 obras, uma que arrancará ainda este ano, duas que se não arrancarem este ano, arrancarão no início do próximo ano. Uma é a repavimentação, a requalificação da Rua Andes de Oliveira em Montalvo, e outras 2 intervenções que será a infraestruturação da fase 2 de um loteamento municipal que temos em Santa Margarida, para disponibilizar 17 lotes para a habitação própria e permanente a preços baixos. Temos também previsto a substituição da conduta de água na rua principal da aldeia de Santa Margarida e numa travessa designada por Xanda Abreu, que ainda tem uma parte da conduta em fibrocimento, portanto, e que será não só a substituição da conduta como a repavimentação dessa via e da rua principal, Rua da Fonte e Rua das Hortas, que será uma intervenção a rondar os 250 mil euros. Portanto, são estas as principais intervenções que temos perspectivadas, com mais aquelas que contamos da habitação dos 7 fogos que temos contratualizados de lançar nos próximos meses. Paralelamente a isto, estamos a preparar, digamos assim, os projetos daquilo que são a ITI que temos no Médio Tejo, seja o projeto da requalificação da Igreja Matriz, temos o projeto de execução do Largo da Rua Grande, já na Câmara Municipal, para a análise dos técnicos e que faz parte também da ITI. Estamos a desenvolver o projeto de eficiência energética, quer da piscina municipal, quer do edifício dos espaços do Conselho. E temos o projeto do Museu dos Rios, do Museu dos Rios e das Artes Marítimas e das Piscinas Naturais em Santa Margarida, também para, no caso do Museu dos Rios, está do lado do arquiteto agora a colher as sugestões e os contributos que da parte da técnica da Câmara Municipal fizemos chegar para a melhoria do projeto. No caso das piscinas naturais, está do nosso lado a validação do estudo de base para podermos avançar. Portanto, na verdade, estamos aqui em 2 frentes. A frente de executar estas intervenções que são imediatas e para as quais temos financiamento, e preparar todas aquelas que temos financiamento, mas com um prazo que nos permitir até 2030, portanto, em que temos aqui mais alguma folga para conseguir fazer os projetos, conseguir lançar as empreitadas e executar estas intervenções. A parte de toda aquilo que tem sido um esforço, que é preciso as pessoas também terem consciência da realização de atividades culturais e desportivas ao longo do ano, para dar visibilidade, digamos assim, ao Conselho, porque também achamos que hoje uma terra atrativa não é só, também é importante ter boas estradas, fibra óptica, rede de telemóvel, mas também hoje os casais jovens valorizam muito uma terra com dinâmica e com atividade cultural e desportiva, e temos feito um esforço. E quando falo esforço, não é só o esforço de fazer, é o esforço financeiro para uma autarquia da dimensão de Constância, que anda sistematicamente a contar os cêntimos para conseguirmos ter estas atividades todas, e atividades com valor e com valor acrescentado. Não tinha projetado falar deste tema, mas não resisto. Mudou o governo? A desejada ponte continua a ser uma miragem? Eu ainda não quis colocar essa questão a este governo. Acho que ainda está há demasiado pouco tempo, e com todos os assuntos que tem em braços, portanto conto que durante o mês de outubro, novembro, faça uma exposição escrita ao Sr. Ministro das Infraestruturas a dar conta da situação da ponte, e mais uma vez, com mais um governo, insistir para a resolução da mesma. Portanto, não podemos fazer mais do que isso. Não está ao alcance da Câmara Municipal resolver este problema, está ao alcance da Câmara Municipal sensibilizar e pressionar quem tem um poder de decisão a tomar definitivamente uma decisão que nos resolva aquele constrangimento que temos no nosso território. Presidente Sérgio Oliveira, mais uma vez, muito obrigado por ter estado connosco, e até breve. Até breve. E assim finalizamos este especial informação dedicado ao Conselho de Constância. Estivemos à conversa com Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara Municipal. Iremos regressar numa outra oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a Hertz.